Então, nós temos 16, talvez 17 aulas. Muitas vezes, uma aula tem muitas perguntas e tal, aí demora um pouco mais, e isso demora para concluir um pouco mais o curso. Também, nós vamos começar com as palavras de Jesus, né? Ele fala sobre o caminho estreito e ele fala sobre o caminho largo. Ele diz em Mateus 7, versículos 13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. O quê? O que ele está dizendo? Com essas palavras, é bem interessante, né? Larga é a porta, amplo o caminho que leva para perdição. E são muitos os que entram por ela, em comparação, em contraste com poucos, muitos e poucos. Ele diz: como é estreita a porta, apertado o caminho que leva para a vida, não é? Leva para a vida. São poucos os que encontram aquele caminho. Certamente menos ainda que conseguem chegar ao fim daquela jornada espiritual. Você está numa jornada espiritual, como eu, como todos nós. E todos nós estamos buscando chegar no fim, mas primeiro nós temos que saber com certeza que estamos no caminho certo, pois muitos falsos profetas, que ele fala, né, no próximo versículo 15, muitos falsos profetas que vêm disfarçados, como se fossem profetas verdadeiros, legítimos, e não são. Ele explica. E o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero, não, é Jesus dizendo, não é? O caminho fácil não é o caminho que leva para a vida. Jesus está dizendo. O caminho difícil de achar, e mais difícil ainda, né? Caminhar até o fim. Esse é o caminho que leva à vida, o caminho duro, difícil. Então, ele está dizendo: não deixe os profetas falsos te enganar. Jesus está falando, eu não. Jesus está dizendo isso. Não deixe os falsos profetas enganar. Pois, como vocês sabem, há muitos falsos profetas. Não sabe? Vocês sabem, não é? Todos nós sabemos. E Jesus aqui confirmou. Eles dizem que o caminho para a vida é muito fácil. Basta, né, fazer praticamente nada para ser salvo. Chegar no fim do caminho da vida. Basta, eles dizem. Vamos deixar Jesus falar. Ele diz que o caminho para a vida não é o caminho mais fácil. Embora muitos falsos dizem que é o mais fácil. Basta, não é? Então, veja comigo, estamos querendo inicialmente saber o que é importante em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossas famílias. O rei Salomão procurou saber o que é importante. Ele era um rei muito poderoso. Ele, inclusive,
não tinha poder somente em Israel, mas em todas os países ao redor e cobrava imposto todos os países ao redor. Porque ele era muito poderoso, tinha um exército, tinha poder. Salomão, o vinho, a alegria no vinho é o que é importante. Ele construía palácios, cidades, o templo de Deus, né? O grande templo de Salomão, um dos grandes maravilhas do mundo até hoje, né? Ou que restou, que está debaixo da terra, na realidade, mas ainda pode ir lá para ver. É, é incrível, né? Pedras maior do que uma caçamba, maior. Eles não sabem como é que conseguiam, né, levar essas pedras tão gigantescas para colocar aí. Não sabem. Ele tinha riquezas, armazéns cheios de, o que ele diz, de tesouros dos reis, né? Porque ele conquistou todos os países ao seu redor. Ele levou as riquezas, os tesouros deles. Armazéns cheios de ouro e prata e joias, tudo ele tinha. E perguntamos, Salomão, por favor, nos ajude a entender, né? O que é o mais importante? Por favor, nos ajude a entender isso. E ele logo, no fim desse trechinho, ele diz, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, vaidade. E correr atrás do vento pode chegar a, né, pegar o vento? Não pode. Nenhum proveito havia debaixo do céu. Ganhou nada. Zero. Não valia nada. Zero. Uau, um pouco chocante. E nós, hoje, estamos em nossas vidas buscando o quê? Gastamos todo o nosso tempo, energia, esforço, dinheiro na busca de quê? Nosso coração está fixo em quê? Deus sabe, né? No fim do livro, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, Salomão disse, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e obedeça seus mandamentos. Por quê? Por quê, Salomão? Porque isso é o dever de todo homem. Ah, por quê? Ainda pergunto, por quê? Salomão responde,
é um fato inegável para qualquer ser humano, qualquer um de nós ouvindo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidos, quer sejam boas, quer sejam más, todas as obras, todos os segredos, todos as nossas obras, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração, nossos sentimentos, tudo vai chegar ao juízo perante Deus. Estaremos dando contas de nós mesmos. O dia vai chegar. Ou seja, Salomão era muito sábio. E ele disse: o que é importante é temer a Deus e obedecer seus mandamentos, não é? A, B, D, C é o alfabeto, né, para nossos filhinhos, mas obedecer é o alfabeto do cristão, não é? Nós estamos lutando para obedecer o nosso Deus, pois um dia vai chegar quando todos nós prestaremos contas perante o trono de Deus. O dia chegará em que todos nós concordaremos que há uma só coisa que é importante. Eu, eu tenho toda certeza. Não é o que estou jurando, é Deus mesmo, não é? Todos nós, nossos amados pais que já faleceram, amados, amigos, avós que estão falecidos já, eles já sabem, eles já aprenderam, todos eles desesperadamente querem nos avisar como será. Eles já passaram por isso. Como será? Como vai ser, Deus? Como vai ser? Falando a minha mãe, que faleceu há 25 anos, a minha irmã, que faleceu há uns 15 anos, eles já sabem como será. Eu gostaria tanto de falar coisas, não apenas às suas orelhas, não apenas aos seus ouvidos, mas falar ao seu coração. Estou pedindo um grande favor, por gentileza, dê sua atenção, porque eu vou acabar agora de falar coisas muito importantes. Escute com seu coração, não apenas com seu ouvido. O que é o mais importante? Eu gostaria de perguntar essa pergunta ao homem rico, não é? É aquela história, porque o homem rico descobriu o que é importante, a história que Jesus mesmo contou em Lucas 16, 19 a 31. E é a história de o rico e Lázaro. Vamos chamar o rico de rico, porque é o único nome que nós temos dele, né? Lázaro, pobre, que recebeu. Mas observa um pouco antes qual é o contexto. Estamos falando sobre que assunto Jesus está falando essa história para nos ensinar o quê, não é? Qual é o assunto? O assunto é não pode servir a Deus e as riquezas,
não pode servir a Deus e as riquezas. Não pode. Desculpe, entenda, não pode, Jesus disse. Deus vê nosso coração. Ele sabe muito bem. Todos nós temos, ok, nossa fantasia, né? Estamos nos apresentando às pessoas ao nosso redor, né? Com uma imagem mais melhor, mais bonita do que realmente somos. Eu faço isso. Eu posso falar sobre eu, né? A maioria de nós disfarçamos em público, não é? A maioria de nós fingimos que somos melhor do que no coração realmente somos. Deus conhece nosso coração. Se estamos servindo a Ele de coração, ou às riquezas de coração, ou às mulheres de coração, ou construções, casas, o qual é o alvo do nosso coração. Esse é o contexto em que começa essa história. Veja agora comigo, Jesus começa a dizer. Lucas 16, 19, se você tiver a sua Bíblia, por favor, vamos abrir essa passagem, ponha seus olhos na passagem. Eu tenho a mania de escrever na minha Bíblia, sublinhar, fazer anotações, para eu lembrar, enfatizar. Timóteo, Sim, pode falar. você está compartilhando sua tela? Estou, você não está vendo? Está parada na tela inicial. Bem-vindo. Me perdoe, eu já volto para consertar isso. Eu não sei por que ele faz isso muitas vezes, mas faz. Obrigado pelo aviso. Eu tenho que desligar o PowerPoint para ligar novamente, achar a lição. Eu esqueço qual foi. Qual foi a lição mesmo? Deixe-me ver se é esse. Ok, agora, vê se aparece agora. Aparecendo, peço e escute com Isso. todo o seu coração. Amém, é isso mesmo. Perdoe aí. Ok. Então, nós estamos falando sobre o homem rico e Jesus começa a explicar. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, né? Esse ricão, ele era muito rico, não é? Ele podia vestir a roupa mais chique, vestia todos os dias, a roupa mais chique, não é? Ele bebia, comia o que quisesse, quando quisesse, o tanto que queria, não é? Ele sempre foi assim. Ele era muito rico, obviamente saudável, não é? Parece. Eu só queria te observar, esse vinho que está tomando é vermelho. Por acaso, se eu fazer alguma pergunta sobre isso no exercício, não é? Vamos ver se faz. Então, diante do seu portão foi deitado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer
o que caía da mesa do rico, né? O rico termina almoço e já tinha tanta coisa sobrando, ele jogava fora para os cachorros, os cães, não é? E eu quero observar que o homem rico, o homem pobre, Lázaro, não podia mais andar, não andou até a porta do rico, mas foi deixado lá, não é? Foi deixado lá onde o mendigo, onde o homem rico morava, no portão, coberto de feridas nessa foto, nesse desenho, aliás, não tinha as feridas, mas pelo menos ele não é saudável o suficiente para andar. Né? Então, ele estava morrendo de fome. Não sabemos quem, mas alguém o levou e o deixou na porta do rico, com a esperança de que ele conseguia comer alguma coisa, né? Eu diria, tenho medo, né, que os cachorros eram mais saudáveis e pegava rápido, né, a comida que foi lançado fora, e os cachorros estavam lá, né? Os cachorros até vinham lamber as suas feridas. Levado pelos anjos, não, o corpo dele. Lá. O rico também morreu, provavelmente inesperadamente, porque né, ele era rico, saudável, comia, bebia, tinha médico, né, mas ele não estava esperando morrer, mas pelo menos, mais ou menos, a metade das pessoas que morrem, morrem inesperadamente. Não sabia. Eu, pode ser que eu não vivo até amanhã. Simplesmente não sabemos. Como este rico, eu creio. Mas o interessante é que o rico também morreu e foi sepultado. Quando eu fico né, pensando, será que o pobre não foi sepultado? Talvez na sua própria cidade, os mais pobres não têm quem o sepulta. E também não é de graça sepultamento, óbito, né? Às vezes não temos, até muitas pessoas, né? Nem têm That's what I amigos, não têm say. essas coisas. Então, eu não sei. Eu só sei que o rico foi sepultado. Não sabemos o que aconteceu com o corpo físico do pobre Lázaro. Eu acho que os cachorros sabem, os cães sabem. É uma ideia minha. De repente, o rico acordou. Ele morreu e daqui a pouco ele acordou e começou a perceber. Eu acho que houve algum erro aí, porque ele acordou no Hades, ou não, o inferno,
mas é uma outra palavra. Não é Gehenna, ou inferno, mas é a palavra Hades, que significa Sheol, no Velho Testamento, que significa o lugar dos mortos. Só. Então, ele acordou no Hades, onde estava sendo atormentado. Atormentado. Eu não entendo, ok? Eu não sei como é tormento para uma alma, para um espírito. Eu não sei. Mas eu sei que era tormento, né? Tortura. Ele estava pensando e raciocinando, processando o que aconteceu. Obviamente houve algum erro. Eu, eu fui para a igreja todos os domingos, os sábados, né, que era judeu. Todos os sábados eu fui fiel, né, fazia as coisas certas, ou como Deus diz, como Deus mandou. O que, o que pode ter acontecido? Certamente houve um erro. Eu devo estar nos céus e agora eu estou em tormento. Ele olhou lá para cima e viu Abraão longe e lá Lázaro no seu abraço, sendo consolado. Não é? Houve um grave erro aí, com certeza. Eu fiz as coisas certas. Qual é o problema? Não é? Sem dúvida. Logo pensava, eu não consigo aguentar isso. Se isso acontecer por mais um dia, eu não suporto, eu não aguento. Só que lembre-se de que o nosso corpo físico morre, é mortal, mas um espírito, uma alma, é imortal, não morre, embora querendo muito, não morre. É tortura. E tortura não morre. Quanto tempo será que eu vou receber algum tipo de alívio? Eu não aguento isso. Se continuar, eu não suporto. E daí? Não pode parar, né? Não pode morrer. Será que isso vai levar mais um dia, mais um ano? Eu não suporto de jeito nenhum, não é? Mas ele via Abraão e Lázaro lá em cima, lá distante, pensou, meditou, processando. O que aconteceu? Aí ele gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar, né? Uma gotinha, duas gotinhas na minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele sabia que era salvo. Ele ia para a igreja sempre. Ele fazia todas as coisas certas. O que aconteceu? O que pode ter acontecido? Isso não é certo. Isso não é justo. Tem alívio? Abraão tem alívio? Não. Abraão diz: não tem. Não há alívio. Não tem? Nunca. Nunca haverá alívio. Não tem e não vai ter. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você está em sofrimento. Certamente
rico pensando, será que não tem como fugir daqui? Eu quero achar aquele túnel escondido para eu fugir daqui. Deve ter algum jeito. Não é? Eu quero achar aquele lugar. Abraão diz, não, não, senhor rico, não poderá escapar. Abraão falou, além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para seu, ou do seu lado para nós, não conseguem, não conseguem, não tem jeito, não tem fugida, não tem escape, nunca haverá fugir, não tem. Isso não existe. Não pode fugir nunca. Ele continua pensando, meditando. Como ele começava a sentir saudades, lembrando a sua família, pensando quanto ele os amava, ama, morrendo de saudades, lembrando a sua esposa, o amor dela, os seus filhos, como ele ama, os seus netos, oh, quanto ele ama e tem saudades, seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Seus amigos, melhores amigos, seus vizinhos, a sua cidade toda. Ele está lembrando, pensando. E então, depois de pensar tanto, ele novamente grita para falar. Então, eu te suplico, pai Abraão, mande Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, né? Eu tenho família. Deixa que Lázaro os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, tortura. Ele está lembrando do amor da sua família, a sua família querida, tão amada. E pensa, bom, ele conseguiu uma ideia bem interessante, né? Ele, então, pensa, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um pedido a Abraão que ele não pode recusar, né, Bruno, né? Evangelizar os perdidos é uma coisa boa, então ele vai aceitar esse pedido, né? Ele pensando. Então ele fala: não, senhor, você já teve milhares de oportunidades. Ricão, eu te dei milhares, milhões de oportunidades de avisar sua família. Não, senhor, ricão, não vai. A verdade é que todas as suas oportunidades de falar para as suas familiares tão queridos já terminaram. Não tem mais oportunidade de falar nada para eles. Você tinha muitas oportunidades, agora não tem mais nenhum.
Por favor, Abraão, por favor, né? Pensando, certamente ele não pode negar este pedido. É um pedido bom, não é? Eu estou implorando a todos nós. Vamos avisar todos os nossos amados. Vamos avisar antes que seja tarde demais. Não é? Vamos avisar. Nosso tempo pode ser que não tem mais tempo. Está esgotando. Quantos dias ainda temos? Não sabemos, como o Ricão, ele não sabia. Certamente ele pensava que tinha muitos anos ainda. Mas a verdade é que todas as suas oportunidades esgotaram, terminaram. Ele não tinha mais oportunidade de falar com seus amados, amigos, parentes, sua esposa, seus filhos, netinhos. Terminou. Você poderia ter avisado, né? Abraão diz. Por que você não observou isso antes? Mas sempre você estava ocupado, sempre ocupado, não tinha tempo para nada, ocupado demais com as suas coisas e mais coisas e mais coisas. Seu coração foi fixado em coisas e não em Deus. Você não se importava com outros. Você não tinha tempo para pensar nos outros, ocupados demais para os outros. Abraão disse: eles, os seus amigos, seus parentes, seus 5 irmãos, suas famílias, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam, não é? O que era este Moisés e os profetas? Bem, é que Moisés escreveu os primeiros 5 livros do Velho Testamento e os profetas escreveram os outros livros do Velho Testamento. Naquele tempo, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Não existia. O que existia era somente o Velho Testamento. Eles tinham uma Bíblia, naquele tempo era o Velho Testamento, mas eles tinham uma Bíblia. E só os ricos podiam ter uma Bíblia naquele tempo, um rolo de papiros, não é? Eles têm uma Bíblia, né? Ele ofereceu a sugestão: deixa Lázaro ir e evangelizar eles, né? Falar a vontade de Deus para eles. Que eles obedeçam à palavra de Deus, Abraão insista. Não pode mandar Lázaro. Não, pai Abraão, diz o rico. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, aí sim, eles iriam se arrepender. Mas, se não, ele já tem uma Bíblia. Eles conheciam a Bíblia. Iam para a igreja sempre. Eles estudavam o rolo de Deus, a Bíblia de Deus naquele tempo. Eles não
talvez não acreditavam, ou, né? O rico tentando justificar, fazer Abraão entender. Não, não. É, eles, eles conhecem, mas eles não obedecem tudo. Eles pularam aquela parte sobre amar seu próximo, assim como eu pulei também. Eu não me importava com meu próximo. Deixei ele lá morrer. Eles, meus 5 irmãos, a minha família toda, é o mesmo jeito, é a mesma coisa, igualzinho, né? A Bíblia tinha falado. Quantas vezes não falava amar seu próximo, não é? Amar Deus acima de tudo e todos, amar seu próximo como a ti mesmo, né? Os maiores mandamentos da Bíblia, tanto do Velho como do Novo, não é? Mas eles esqueceram este mandamento. Talvez esqueceram somente este mandamento, não sabemos. Mas, né, se seguiam os profetas, os fariseus e saduceus, né, esqueceram estes mandamentos. Mas um milagre ia convencer eles, não é? Um milagre, se tivesse um milagre, aí eles iriam crer, não é? Se tivesse um milagre. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse o Lázaro dentre os mortos. Eles não vão acreditar. A resposta de Abraão foi não, depois não, depois não, depois não e depois não. Consistentemente. Não, senhor rico. Eles têm uma Bíblia, né? A verdade é que não vamos fazer isso já, que eles obedecem à palavra escrita, confirmada de Deus, não é? Ele diria as mesmas palavras para eu e você, agora, hoje, diria a mesma coisa, não é? Por que Jesus contou essa história? Qual foi o objetivo da história? Ele queria transmitir que mensagem para você e eu hoje, agora mesmo? Jesus contou porque ele queria colocar no seu coração, hoje mesmo, que mensagem? Que salvação é o que é o mais importante. Salvação é o mais importante. Sabe, para saber o que é o mais importante, seria interessante se pudéssemos, assim, fazer uma entrevista com o Rico. Rico, o que você acha é o mais importante? Agora ele sabe, né? Ele ficou sabendo, sem dúvida, que a única coisa realmente importante era, né,
E se ele pudesse dizer, que não podia dizer, não podia mais responder, porque já, né? Já morreu, não tem mais oportunidade. Ele podia ter falado milhão de oportunidades para falar, mas não falou, não falou e não falou. Estava ocupado demais com as suas coisas. Mas se ele pudesse dizer agora, sem nenhuma das suas riquezas mais, ele não tinha mais oportunidade. Mas pergunte a ele hoje, senhor rico, o que é a coisa mais importante? Nós podemos, nossas oportunidades não desapareceram, não terminaram, estamos com vida ainda. Sabe, Deuteronômio, no Velho Testamento, 6, versículo 6 a 9, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É o desejo de Deus. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre essas leis como sinal nos seus braços e pendure-as na testa, escreva-as nas batentes das suas portas, de sua casa, em seus portões. O que você vai fazer? Se pudesse perguntar, seu amigo, parente, amado, que já faleceu, eles tanto gostariam de te dizer que há uma coisa só que é importante. Eles sabem agora. Sabem que há uma só coisa importante hoje. Todos eles sabem que fariam de tudo para te avisar que já acabaram as suas oportunidades, eles não podem avisar mais, não é? Não podem. Mas chegará o dia em que você saberá também o que é a única coisa que importa: a salvação. É a única coisa que é importante. Você vai concordar, talvez não fique pensando assim hoje. Eu não estou dizendo que não precisa trabalhar duro todos os dias para sustentar sua família. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas chegará o dia em que você vai, com certeza, saber que há uma só coisa que importa: a salvação. Espero que essa lição toque bem no seu coração e que de hoje até o fim da história você começa a servir ao nosso Deus junto com todos, não é? Eu queria dar um pequeno intervalo para todos fazerem perguntas e se tiver alguma pergunta, pode abrir seu microfone para fazer pergunta e logo desativar seu microfone. Pode perguntar. Eu acho que Mari tem uma pergunta.
Professor Timo, Pode falar. sim, eu queria saber qual é o significado hoje em dia. O professor Timo abordou aí um assunto que o Solomão tinha 700 mulheres, mais 300, uma coisa por aí assim. Então, quero saber qual é o significado de ter 700 mulheres hoje em dia que estamos a passar. Obrigado. Obrigado por sua pergunta. Nós vemos que reis, naquela época, até durante o Velho Testamento, tinha muitas esposas. Muitas esposas. Hoje em dia, nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, por exemplo, as qualidades de um líder cristão, não é? E um líder cristão, ele pode ter uma só mulher, não é? É uma coisa difícil, mas poligamia foi o normal durante o Velho Testamento para os reis. Não sei, fora disso, existia no Velho Testamento vários outros exemplos de poligamia, mas estuda no Novo Testamento. Aí você vai ver que eles não tinham múltiplas esposas. Não existia isso no Novo Testamento, não é? Era uma coisa que acontecia no Velho Testamento só. É uma boa pergunta, porque na cultura moçambicana, por causa da influência dos muçulmanos, eles têm várias mulheres. E, por causa da influência muçulmana, eles aprovam na lei a poligamia, não é? Só observamos no Novo Testamento não existia isso, não é? Respondeu a sua pergunta? Eu espero que sim. Muito obrigado. Boa pergunta, obrigado. Mais alguma pergunta? Comentário? Ok. Professor, tenho uma pequena pergunta, não é? Pode falar. Sim, também como estamos aqui em estudo, poderá nos ajudar bastante a refletir aquilo que nós somos, não é? Perfeito. Queria saber mesmo em relação a um cristão que já foi batizado, mas depois abandona o cristianismo, volta a beber, volta a fazer adultério, essas coisas. Não sei se essa parte também, essa pessoa vai esperar da vida eterna. Boa pergunta. Bem, um pouco fora do assunto, mas eu queria só chamar a atenção em 1 Coríntios, capítulo 6, para deixar Deus responder essa pergunta, né? Deixar a Bíblia responder essa pergunta. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículos 9 até 11, está escrito, apóstolo Paulo falando, ele diz, isso novamente é 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que o perverso não os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixam enganar. Né? Pessoas estavam tentando dizer que iriam para o céu, mas ele diz, não deixa ninguém enganar você. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapeceiros herdarão o reino de Deus.
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus diz, eu não estou dizendo, né? Mas se eles continuam nessa prática, Deus diz simplesmente, não herdarão o reino de Deus. Não deixe ninguém enganar você, ele diz. Mas preste atenção. Versículo 11 diz, assim foram alguns de vocês, alguns dos coríntios eram homossexuais anteriormente, por exemplo, mas se arrependeram e foram perdoados e continuaram a viver na graça de Deus. Ele continua dizendo em versículo 11, mas vocês foram lavados. Eles eram ladrões anteriormente. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus, não é? Então, nós vemos que existe pessoas que voltam ao pecado, não é? Se arrependem e depois voltam ao pecado, deixando o seu arrependimento e voltando para viver na prática do pecado. Uma pergunta um pouco mais complicada, mas durante o curso vamos estudar um pouco mais. Só peço, faça um estudo de 1 João, capítulo 1, versículos, vamos dizer, 5 a 11, mais ou menos, durante esse trecho 1 João 1, 5 a 11, onde ele fala um pouco sobre, depois de eu batizar, eu pequei outra vez. Eu posso ser salvo, não é? Aí você vai ver um pouco mais. Mas durante o curso nós vamos responder bem mais essa pergunta. É uma pergunta muito boa. Que Irmão mais? Timóteo, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Agradece a Deus. É a palavra dele. Ok. Mas, ok. Vamos então voltar a completar este curso. Se eu consigo achar. Eu acho que é esse. Vamos ver. Ok. Se você pode, então, vai para ebmlight.org no seu celular, seu smartphone, para fazer a lição de casa. Você precisa baixar o EBM Lite. É um aplicativo que você pode fazer a sua lição de casa, o seu exercício de casa, pode fazer online. Peço, por favor, faça online, se for possível. Se for impossível, eu posso também te ajudar, mas eu estou pedindo, vamos fazer online para poder receber o crédito da Escola Bíblica Mundial, direto da escola, porque é através desse programa que você pode receber. Vai para esse bmlight.org, anote, tire uma foto dessa página, alguma coisa para poder lembrar isso. Depois que você baixar, você pode, então, fazer as lições. Agora, você não precisa fazer a lição, porque já está fazendo, né? A primeira lição vai ser na semana que vem. Talvez vamos começar um pouco dessa lição hoje, mas
bem pouco. Então, é a lição sobre a Bíblia, e vamos ver várias coisas muito importantes sobre a Bíblia, observações necessárias. Então, vai precisar de bem menos megas se você usa EBM Lite. EBM Lite foi feito especificamente para gastar poucos megas. Inicialmente tem que gastar as megas para baixar este programa. Aí você está baixando o curso inteiro, não é? Pode baixar sem baixar as fotos dentro, pode diminuir bastante. Pode baixar sem as imagens e até sem a Bíblia. A Bíblia vem gratuito, a Bíblia NVE, nova versão internacional, gratuito, mas pode escolher não baixar isso para ter menos, mas pode também decidir que vai querer as gráficas e a Bíblia toda. Depois você começa a fazer a lição, precisa inicialmente fazer a inscrição. Se inscreva, respondendo todas essas perguntas, não é? Você vai, uma vez baixado, se inscreva, esta está lá embaixo para poder criar a sua conta na EBM. Tenha cuidado para pôr seu nome exatamente do jeito que está no seu certificado. Eu peço, use seu cartão de identidade, seu bilhete de identidade para fazer seu nome exatamente assim, para poder esse nome sair no seu certificado. Se você usa outro nome, não vai sair certo no certificado. Então, tenha cuidado para, quando se inscrever, colocar seu nome exatamente como quer no seu certificado. Então, quando termina, você pode entrar, né? Já baixou, agora pode entrar, em vez de registrar, porque já registrou, não sei por que essa palavra ainda existe lá, a palavra deve ser se inscrever, creio que já corrigiu isso, mas não sei. Então, registrou ou se inscreveu ou entrar. Então, já inscrito, você vai entrar para começar a sua lição. Clicar em entrar ou fazer login. Aí ele vai perguntar nesse formulário para se inscrever, vai perguntar seu nome, o americano, né, pergunta assim, qual o seu primeiro nome e seu sobrenome. Então, escreve seu nome exatamente como vai querer. Escreve seu e-mail, existe também como usar seu WhatsApp em vez de e-mail, e inventar a sua senha. Você tem que criar a senha, depois bom, eu acho que eles te dão a senha primeiro, aí manda a senha para você via e-mail ou WhatsApp. Aí você depois cria a sua senha. Depois, já inscrito, já tudo feito, já aprovado como aluno, você pode começar a fazer seu curso. Na realidade, em português, nós temos 2 cursos principais. O curso Série do Mestre e Deixe a Bíblia Falar. Série do Mestre é um curso feito para alunos internacionais. Deixe a Bíblia Falar feito mais especificamente para pessoas que conhecem um pouquinho a Bíblia, já creem em Deus, já, não é? Acredita na Bíblia e etc. Mas se você vai estudar
série do mestre é um outro curso, e nós estamos estudando Deixa a Bíblia Falar. Por isso, peço, por favor, clique em Deixa a Bíblia Falar e entra sempre, cada vez que entra, clique no Deixa a Bíblia Falar. Provavelmente vai lá automaticamente. Depois que está em Deixa a Bíblia Falar, tem o primeiro ao quinto módulo. Aí você começa logo no primeiro módulo e começa nas lições. Primeira lição é a introdução. Depois que você completa a primeira, a introdução, depois vai para a segunda, a Bíblia, sua inspiração, e etc, etc. Você vai cumprindo cada lição, e cada lição tem as suas coisas. Muitas vezes você vai ler e ler e ler e ler, estudando, prestando com toda a sua atenção, lute para dar a Deus, a palavra de Deus, a sua atenção 100%. Se for possível, evitar qualquer distração, né? Porque precisamos colocar bem na nossa mente o que Deus diz, não é? Depois que você termina de ler aquela passagem, aí você chega ao fim daquela leitura, daquela lição, aí clica em continuar, aí ele vai para a próxima página ou a próxima lição. Quando chega no fim de algumas partes, aí vai chegar perguntas. Então, nessa pergunta, por exemplo, além de conhecer a palavra de Deus, o que mais é necessário para obter os benefícios que ela oferece? Aí você escreva a sua resposta. Você escreva no seu celular o que é a resposta sua. Este tipo de perguntas importantes, não tem uma resposta correta ou errada, mas sim é necessário completamente responder todas as perguntas. Se você tirar uma nota abaixo de 70, vai ter que refazer a lição. Mas para não tirar uma nota baixa, basta clicar em dica. Ele vai estar lá um botão dizendo dica. E lá na dica, o que tem é somente a passagem bíblica que contém a resposta, não é? Então, é fácil demais, né? Colocamos a dica logo ali, onde tem a resposta. Lembrando você, o que a Bíblia diz. Aí você põe a resposta, o que a Bíblia diz, o que Deus diz, né? Então, uma lição talvez vai levar 15 minutos. Outros vai levar 1 hora ou 2 horas, dependendo, né, da velocidade da sua leitura, da sua concentração, não é? Então, preste bem atenção para tirar uma nota boa. Depois, você pode, depois de completar, né, aquela lição, pode conectar novamente à internet. Não precisa continuar sempre ligado, não. Pode fazer a lição desligado, desconectado, para não desperdiçar nenhuma mega. Aí você liga novamente quando completar uma lição, aí ele vai automaticamente enviar as suas respostas para seu auxiliar de estudos, para examinar e dar uma nota. Agora, o problema é que, às vezes, leva 2 ou 3 ou 4 ou talvez 5 minutos para aquela lição ser enviado. Por favor, não desligue por 5 minutos. Deixa conectado por 5 minutos para poder toda a lição. Se for menos, aí fica tudo complicado para poder, né, consertar esse problema. Estamos tentando resolver isso, mas, por favor, faça isso se for possível.
Se tiver problemas, pode me escrever, pode escrever para o Daniel, ele é o coordenador do Centro de Serviços de Escola Bíblica Mundial no Brasil, lá também em Moçambique, pode escrever para o Jordito, que trabalha com a Escola Bíblica Mundial e o Instituto Bíblico Online, e ele pode também responder. O WhatsApp dele eu não tenho aqui, mas ele está no nosso grupo, você pode ver, clicar o número de Jordito, ele pode responder. Uma palavra final, a sua presença é extremamente importante na nota. Se você tiver falta, vamos dizer, se você chega no início e desaparece, não está presente, né? Que já tivemos alguns alunos que pensavam, né? Eu posso entrar, ser contado e ir embora, né? Mas é muito fácil para nós clicar em 2 botões e tirar uma foto de quem está presente, né? Pode fazer 10 vezes durante a aula. Então, é muito fácil nós confirmar a frequência durante toda a aula. Por favor, coopere com o Jordito, Daniel, eles estão coordenando com a frequência, anotando direitinho para sabermos exatamente a frequência. Eu espero que essas lições abençoem ricamente a sua vida para conhecer de verdade a palavra de Deus. Eu posso dizer o seguinte: Jesus falou tanto sobre falsos profetas, até é assustador, né? Por que ele falou tanto sobre os falsos profetas? Não é? Eu mesmo pode ser um falso profeta? Eu posso, eu não estou negando. Por isso, eu imploro que você lute para provar que é de Deus e não de mim, não é? Eu posso mentir, eu posso nem entender. Então, por isso, eu estou implorando, deixe a Bíblia falar, não deixe eu falar, deixe Deus falar. Deus é quem vai nos julgar no último dia, não eu, não os meus pensamentos, os meus ensinos, é só a palavra de Deus, de Jesus, não a minha palavra. Por favor, estude por favor, deixe a Bíblia falar. Esse é o nosso lema, esse é o nosso objetivo em todo este curso para transmitir a todos. Agora, nós temos só 15 minutos. Eu vou novamente abrir para ver se tem alguma pergunta ou comentário. Tanto gostaria de conhecer todos, se fosse possível. Mas, por favor, ajude-nos a conhecer um ao outro, a abençoar um ao outro. Se você tiver alguma pergunta, comentário, pode abrir seu microfone, falar e logo depois fechar seu microfone novamente. Pode falar. Paz, paz, paz. Alô, alô? Alô, paz, 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 paz. Paz para você. Graças a Deus. Aqui está a falar com Cachumba Marengue, Oh, Moçambique, província obrigado. de, província de Manica, no distrito de Gondola. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer aos estudos e pela primeira vez nós estamos conectados aqui, somos 40 alunos, mas estamos conectados. E quero agradecer bastantemente o formador, o professor aí. Que Deus lhe abençoe. Que Deus
se capacite mais e nos ajude muito mais no espírito. Amém. Amém. Porque Muito obrigado. precisamos de espírito. Amém. Eu dou graças a Deus por vocês e seu trabalho. Continue fielmente a Deus. Obrigado. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Boa. Obrigado. Aqui fala Pedro Mário. Eu vou aqui apresentar. Eu sou Augusta Catemo, participante do curso de Teologia. Eu ouvi alguma coisa, mas bem pouco. Me perdoe. Ok. Graças a Deus por vocês. Eu fico tão contente com a sua presença. Pessoal Eu da lembrei. Ola está tentando falar, mas o sinal dele acho que não está muito bom. Sim, eu entendo. Eu espero que ouviu bem. Estão tentando se apresentar, nesse caso. Parece que estão se apresentar. Começou o Catemo e vem a outra pessoa. Muito obrigado. Eu queria lembrar também que se você não tem como fazer a sua lição de casa online, com algum celular, emprestar o celular de alguém, porque se você fizer inscrição no celular, você pode fazer várias pessoas, várias contas separadas no IBM Lite. Aí pode fazer, eu não sei quantas contas diferentes, ou seja, usando o mesmo celular, pode várias pessoas fazer as suas respostas. Ok. E quem pode dirigir a oração? Eu preciso entrar em uma outra reunião agora mesmo. Oi. Abdu e Nebissal, como estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Parece que você se esquece de nós. Nada, não pode. Se você mora na nossa oração, esquecer de vocês, esquecer de nós mesmos. Nesse momento, os Ok, obrigado. estão temos o período da tarde das escolas, não consegui estar presente, não. Como é que podemos? Que eu posso fazer mais com eles, tá bom? Obrigado. Irmãos lá em Guiné-Bissau, por favor, se podemos ajudar, fale comigo, pode falar comigo ainda hoje. Vamos ver se podemos ajudar um pouco melhor de alguma forma. Ok. Tá bom. Obrigado. Nada. Abdul. Jordito, você pode nos dirigir em oração e vamos então ir para a próxima aula com o Luizinho. Ali, sai lá daí. Tá bom.